Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abriram. E agora? Me alegro em sua. Mais uma vez, o coroco para morar no céu. Foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia, pela misericórdia de Deus, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, Deus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram. E agora me alegro em sua luz. Obrigado, Jefferson, querido. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago Carlos Alexandre, Diaconisa Kéter, Diaconisa Jô. Ai, meus amados. Eu fico realmente muito satisfeito mesmo, de todo o meu coração. Eu me converti há 29 anos atrás. E eu sempre oro a Deus para que eu fique num processo de crescimento do primeiro amor. É necessário, igreja. Nós louvamos aqui, a diaconisa aqui estava louvando, a gente vive a unção. E nós vamos falar sobre unção. Pastor, o que é unção? Você vai ter a revelação. E ela louvou aqui que tem tudo a ver com essa pregação. Não me vejo sem a presença de Deus. Eu não me vejo sem a presença de Deus. E é isso que você precisa, sabe, ter verdadeiramente, sabe, uma reflexão. E que lugar está Deus na tua vida? Se você não se vê longe da presença de Deus, em que lugar Ele está na sua vida? Que prioridade Ele tem na sua vida? E hoje nós vamos falar sobre a unção. Davi, ele tinha, eu aprendi, quando você examina a história, a biografia de Davi, você examina e, sabe, depara com a liturgia de fé, com a liturgia de comunhão que ele tinha com Deus. E a gente vai extraindo. E eu tenho falado aqui que o inteligente, ele aprende com seus erros. Agora o sábio aprende com os erros dos outros. E Davi aprendia muito com os erros dos outros. Homem vulnerável, cometeu uma situação bem difícil e ele fez uma oração. E essa oração ele colocou, sabe, algo muito significativo, com o aprendizado que ele teve através do rei Saul. Ele colocou na oração verdadeiramente uma experiência de um aprendizado que ele obteve através da vida de Saul. Então coloca aí, Julinho, por favor. Salmo 51, 11. Nesse momento, ele proferiu palavras que ele aprendeu com a biografia de Saul. Vamos prestar atenção, gente? Preste atenção, querido. A nossa palavra que Deus está nos proporcionando, ela muda história. Ela muda. Então vamos dar total atenção àquele que está aqui. Quem que está aqui? O Espírito de Deus. Total atenção a Ele. Total atenção. Então escuta isso, olha aqui. Preste atenção, isso aí é um ensino que vai nos favorecer enquanto nós estivermos nessa terra dos viventes. Olha o que ele
sabe, que ele proferiu para Deus através do que ele aprendeu, através da biografia de Saul, o primeiro rei de Israel. Então escuta isso, nós vamos aprender um pouco nesse culto pela misericórdia e compaixão de Deus. Não me repulse da tua presença, preste atenção. Nem me tire o teu Santo Espírito. Olha, ele era um rei bem-sucedido, tinha de tudo, tinha um exército numeroso, tinha de tudo, tinha um palácio impactante, tinha de tudo. Mas ele colocou algo que ele viu o que aconteceu na vida de Saul. Samuel tinha um relacionamento com Saul muito próximo. E ele ficou muito sentido quando Deus falou para ele: Saul, já não tem mais o meu espírito, Samuel. A unção que estava nele era gerada pelo meu espírito. Eu tirei o meu espírito e ele já não tem mais unção nenhuma. Samuel ficou muito triste, porque ele sabia o que ia acontecer com Saul sem a presença do Espírito Santo. Ele sabia. E quando você dá uma sequência, você vê que Saul, a partir daquele momento que Deus tirou o Espírito e a unção desapareceu da vida de Saul, ele só viveu de derrota em derrota, a ponto de suicidar. Então, Saul, sabe, ele trouxe um exemplo para Davi, porque Davi soube que Deus retirou o espírito dele que estava em Saul. E ele viu o final da vida de Saul. Então aqui ele tinha feito algo que realmente estava precisando da misericórdia de Deus, que ele agiu de uma forma muito covarde. Ele foi uma decepção. Homem vulnerável, pecou feio, entristeceu demais o coração de Deus. Mas ele fez essa oração aqui: olha, não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito, como o Senhor fez com Saul. Não falou com essas palavras, mas querido, dá para entender que ele falou: não, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir teu Santo Espírito, apesar de eu ter feito o que fiz, mas se o Senhor deixar teu Santo Espírito em mim, eu tenho verdadeiramente, sabe, uma expectativa grande, que o Senhor vai me honrar, apesar do que eu fiz. O Senhor vai me dar o condicional de eu conseguir estar nessa terra dos viventes, dando testemunho das vitórias que o Senhor vai me proporcionar. Oh, querido, olha a presença do Espírito Santo. Querido, e nós temos grandes possibilidades de obter o Espírito Santo da maneira que nós desejamos. Nós temos a grande oportunidade, essa porta está aberta, eu fico feliz, porque Deus está em todo o tempo nos ensinando. Deus, então eu tenho grandes possibilidades de ter a proporção do Espírito Santo que eu desejo. E quando o Espírito Santo, ele se manifesta, a unção vem, porque a unção é fruto do Espírito Santo. Oh querido, a proporção vem. Ouve isso, querido, olha aí, esse homem que saiu dessa situação, uma situação realmente desconfortante para ele, mas ele conseguiu o perdão de Deus, ele conseguiu, sabe, através, sabe, de um arrependimento profundo, ele conseguiu
de viver, enquanto ele existiu aqui nesse mundo, com a presença de Deus, através do seu arrependimento. Agora chega lá, vamos lá, Julinho, 1 Crônicas, olha isso, ó. Olha isso. Chegou na velhice. Como é que esse homem chegou na velhice? Diferente do que o rei Saul, que não conseguiu chegar na velhice. Pelo contrário, ele se suicidou porque não aguentou, sabe, aquele vazio que ele mesmo proporcionou para ele, Querido, nós temos a oportunidade de estar aqui, se relacionando com Deus, se relacionando com o Espírito Santo. É um privilégio. A presença de Deus na sua vida. Querido, olha o que acontece, ó. Ele fez essa oração, a presença do Espírito Santo ficou na vida dele. Olha aí, ó. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. Quer dizer, passou a sua velhice, sabe, vivenciando o bem-estar, não perdeu uma unha sequer. Um guerreiro, vivia em combate, ele vivia sempre na frente das batalhas, nunca perdeu uma unha. Querido, mas Deus, isso pode acontecer conosco? Querido, não podemos limitar Deus nas nossas vidas. Não podemos limitar Deus na nossa vida. Não olha para a circunstância não, querido. Esse Deus, ele é extraordinário. Ele é imensuravelmente extraordinário. Querido, vamos lá. Olha aí como é que, sabe, ele morreu de velhice. E diz a Santa Escritura, olha, eu até me arrepio, eu já preguei sobre essa palavra, que ele venceu. Ele venceu. No final da vida, ele venceu. Venceu o quê? Sabe, a atração que levava ele a aborrecer o coração de Deus. A ponto dele ter feito o que fez através da mulher de um comandante chamado Urias. O comandante dele, ele adulterou. Porque ele era vulnerável por mulheres. E o inimigo sabendo disso, querido. Aí diz a Santa Escritura que quando ele estava bem velhinho, chamavam as virgens para dormir com ele, para aquecer o corpo dele. Ele não tocou nas virgens. Ele venceu. Ele venceu o pecado. Aquela atração que fez ele entristecer de uma forma que até os dias de hoje o pecado dele está sendo proferido através da Escritura Sagrada. Então, ele chegou nesse ponto da velhice. Uma velhice que eu e você desejamos ter. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riqueza e glória, e Salomão foi escolhido para reinar no seu lugar, seu filho. Aí, esse homem que teve uma experiência, mesmo sendo um homem vulnerável, ele teve uma experiência com Deus tremenda. Ele aconselhou, olha um conselho de Davi. Um homem que mesmo vulnerável, Deus, sabe, aceitou o seu arrependimento. Então, querido, você ouviu um conselho de uma pessoa que foi, sabe, de uma forma, sabe, muito bem, vamos dizer assim, aos olhos de Deus. Foi uma pessoa muito bem aos olhos de Deus. Deus revelar que ele foi segundo o seu coração, mesmo sendo vulnerável, mesmo pecando da forma que pecou, que eu creio que eu e você vamos passar por essa existência, não vamos pecar nem próximo do que ele pecou. Querido,
E Deus, na avaliação de Deus, ele era um homem segundo o coração dele. Então esse homem, ele deixou um recado para o seu filho, um conselho para o seu filho. E aí, você precisa agora falar: Deus, eu vou receber esse recado também. Porque Davi passou um recado, não porque ele tinha uma teologia de vida, não. Ele passou o recado porque ele tinha uma experiência de vida com Deus. Então, querido, pega esse recado para você. Pega esse recado para você. Em nome de Jesus. Vamos lá, Julinho. 1 Reis. Olha aí. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens, deu ele um conselho a Salomão, seu filho, dizendo: preste atenção, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem, querido, é forte. Um pai que tinha uma experiência com Deus, que teve uma experiência na sua existência dos cuidados onipotentes de Deus, falou: olha, Davi, ser homem, coragem. Oh, querido, receba esse conselho. Receba esse conselho. Escuta isso, olha aí. Guarda os preceitos do Senhor. Querido, isso é para mim e para você. Recebe. Um conselho de um homem que, olha, morreu de ditosa velhice, vivenciando o melhor dessa terra. Querido, pastor, mas não fica colocando limite em Deus, não. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na palavra, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde é que fores. Olha, quem pode dizer amém? Olha aí, sabe? Olha o processo. Ó, escuta isso. Ó. Guarda as orientações, os ensinos de Deus, para andarem nos seus caminhos. Querido, todo tempo a gente está aqui ouvindo a voz de Deus pela fé, nos ensinando. Olha, vamos lá, vamos ter uma comunhão com Deus. Nosso Deus, ele coloca assim, ó: não deixai de congregar, como alguns fazem. Olha a orientação, meu amigo. Olha aí, quantas orientações Deus tem nos dado sobre finanças. Querido, existe uma logística espiritual. Davi falou: olha aqui, você quer, se você seguir o que eu segui segundo as regras de Deus, você vê aonde eu cheguei. Você quer chegar onde eu cheguei? Cumpre. Oh, meu amado, nós queremos verdadeiramente viver a unção da prosperidade, a unção da cura, a unção da libertação, a unção, sabe, de uma vida digna. Querido, essa unção é só através do Espírito Santo. E a proporção do Espírito Santo é através da nossa obediência. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, sabe, é a revelação da palavra, e que não há como duas pessoas andarem juntos se não há um acordo. A proporção do Espírito Santo é você que deseja, é você que, sabe, tem como acessar. Porque o nosso Deus diz assim, ó: achegai-vos o meu Espírito Santo, e o meu Espírito Santo se achegará a vós outros, na mesma proporção. Oh, querido, cada culto, o que você veio fazer? Eu vim me achegar. Eu vim me achegar ao Espírito Santo. E que Ele possa, sabe, se manifestar em mim plenamente. E que através da presença dEle, Ele venha me convencer a obedecer mais ao Senhor.
me aproximar mais dos ensinos dele. Não é difícil de aprender, igreja. Não é difícil. Eu dou glória a Deus por essa porta. Porque quando nós damos assim, sabe, um monitoramento, como é que estão as coisas aí, o evangelho que está sendo pregado. Aqui não, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, falando sobre o conteúdo do coração de Deus através da sua palavra. Oh, meu amado, oh, vai, Júlio. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a quem? A Salomão? Não, falou a ele. Oh, meu amado. De repente teus filhos vão ouvir o que Deus falou para você. Oh, meu amado. Oh, meu. Oh, pai. Oh, mãe. Oh, querido. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente. Amém, gente? Agora, se eu sou mãe que não ando fielmente, como é que eu quero que meus filhos andem? Aí é duro ouvir, né, querido? Ô, querida. É Deus nos proporcionando a sua grandeza. Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Nunca vai faltar o bem-estar nos teus filhos. Ensina, mãe, ensina, pai, ensina. Que nós possamos derramar da infinita misericórdia de Deus. Oh, querido, no seu casamento, no seu lar, nos seus propósitos, no seu trabalho, em nome de Jesus. Que a presença do Santo Espírito esteja pulsando de uma forma que até quem passe por longe venha perceber. Até quem passe correndo venha perceber. O que é isso? Querido, é isso que Deus espera. A diaconisa Kelly estava aqui adorando o Senhor. Eu falei, Deus, que bom ver. Que bom, que maravilha ver. Oh, querido, oh, meu amado. É isso que nós precisamos, ser referência. Ser referência. Amém. Querido, eu tenho visto você perseverando nos cultos. Eu tenho visto você perseverando. Você pode aguardar que no tempo oportuno, a unção que você está precisando, seja de prosperidade, seja de cura, seja de libertação, de um filho, de uma filha, vai se manifestar. A unção vai vir, porque eu estou vendo que você quer a proporção do Espírito Santo a ponto de você exalar, aonde você pousar, a unção que liberta, a unção que prospera, a unção que cura. Quem está entendendo, diga amém. Oh, querido, olha o conselho. Dá para você discernir, será que eu estou praticando as orientações que eu ouço através da palavra? Oh, querido, oh, meu amado. Existe um dom de adquirir riqueza. Eu aprendi isso no início da minha caminhada. Pastor, existe um dom de adquirir riqueza? Tem. E como é que a gente consegue? É simples. É só abreviar. É só abreviar. Dom de adquirir riqueza. É só abreviar. Dom de adquirir A. Riqueza R. Dá para a obra de Deus. Quem conseguiu entender, diga amém. Entendeu, filho? Dom de adquirir riqueza. Querido, oh, meu amado. Presença de Deus. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais você se envolve, mais você é envolvido. Não deixe de congregar. Busque em primeiro lugar meu reino. Pratica, Salomão, essas palavras. Que Deus vai te honrar de uma forma extraordinária. Então, querido, eu não vou me aprofundar mais.
porque eu sei que o Espírito Santo já passou para você os conselhos para que você viva a unção, para que você viva a presença do Espírito Santo. Não abre mão dessa presença. Não abre mão dessa presença. Saul abriu mão. Como é que foi? Como é que foi? Como é que foi o percurso depois que ele tomou a atitude de abrir mão da presença? Porque ele abriu mão da presença de Deus. Ele abriu. Ele escolheu viver sem a presença de Deus. Querido, Deus não vai nunca, jamais impor a presença dele em nossas vidas. Jamais. Agora, quando você demonstra interesse, diz a palavra que ele vem com tudo. Assim como ele deixou uma ilustração sobre o filho pródigo. Quando ele voltou, meu Deus, foi correndo. Querido, enquanto ele estava para lá, ele quis, era a opção dele, o pai. Mas quando ele tentou se aproximar, pronto, Deus deu uma revelação que o pai foi. Oh, querido, está na hora. Se relaciona com Deus de verdade. Não abre mão da presença do Espírito Santo. Eu não me vejo sem a presença do Espírito Santo. Queira mais, queira mais, queira mais. Oh, Deus. Oh, o que vai ter hoje lá no culto? O Espírito Santo manifestando os ensinos, as orientações, para que eu venha viver da forma que o coração de Deus se agrada. Eu convido você a fechar teus olhos, a curvar sua cabeça. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo esse conselho maravilhoso de andar segundo, Senhor, o teu evangelho transformador. Andar segundo os seus ensinos que nos leva a viver a sua riqueza e glória, nos leva a viver uma vida ausente de necessidades. Então, querido, em nome de Jesus, vamos lá. Quando Salomão fez uma oração, Salomão falou: Senhor, assim como o Senhor foi com meu pai, seja comigo. Olha a oração. Assim como o Senhor foi com o meu pai, seja comigo. Me dê sabedoria para direcionar esse povo. Deus ouviu aquela oração, falou: amei a tua oração. Eu vou te dar muito mais. Você não me pediu derrota dos seus inimigos. Você me pediu sabedoria para conduzir meu povo. Você me pediu, sabedoria para ser útil ao meu reino. Ok. Ora a Deus, me dá sabedoria, Deus, para eu colocar em prática a missão que o Senhor confiou em mim. Me dá coragem para continuar sendo, Senhor, essa filha pródiga, esse filho pródigo. Me dá unção, Pai, para fazer o que o Senhor deseja que eu faça. Deus ouviu Salomão e falou: me agradei da sua oração. Receba isso e muito mais. Querido, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, Ele nos convence sobre os argumentos de Deus para nós orarmos. E Ele vai além daquilo que nós pedimos e pensamos e imaginamos. Então, existe um roteiro espiritual. Nessa quinta-feira especial, eu estou aqui no altar, eu estou feliz. Deus sabe como eu estava ali na recepção, vendo a diaconisa Kétra aqui adorando. Meu Deus, eu falei: é isso, Deus, que nós esperamos aqui nesse lugar. Essa unção, essa alegria, essa vontade de estar aqui para fazer, Senhor, a tua obra acontecer nesse bairro de Laranjeira, nessa rua escura. Conte comigo, Deus. Aí o que acontece? Ele se agrada do nosso posicionamento. Aí, meu irmão, a unção vem. A unção de cura, de libertação, de prosperidade. A unção do crescimento, da estatura perfeita. Oh, querido, em nome de Jesus Cristo, essa noite é noite especial demais. Em nome de Jesus, que nós vamos praticar, para que Deus, cuide do nosso futuro, cuide, do que está por vir a nosso favor.
para os nossos filhos. Em nome de Jesus. Você tem expectativa do teu futuro? Tenho sim, pastor. Deus tem o melhor futuro para você. Segue as doutrinas, sabe, os ensinos. Ele tem o melhor futuro. Mas como é que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. José foi jogado numa cisterna. Ele sabia o que ia acontecer? Não. Mas ele estava na presença de Deus. Daniel foi jogado na cova. Ele sabia o que ia acontecer dali para frente? Não, mas ele estava com a presença de Deus. A presença de Deus muda cenário. Você pode ter sido jogado numa situação diversa, mas a presença de Deus muda esse cenário. Quero sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Oh, Deus. Quero pronto estar. Se envolva com teu Santo Espírito continuamente, Senhor. Conquistar nova unção para profetizar. Receba essa unção essa noite, igreja. A libertação e o teu poder de curar, receba. E o teu poder. A unção de cura, receba. Com agir. Oh, Jesus, já lava lá de mim, lava lá. Uma só palavra que deve pra fazer a minha vida mudar. Essa igreja mudar. Minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei. Se o inimigo quiser me combater, não há nada. Não importa o que enfrentarei. Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor, obrigado por essa quinta-feira especial. Do privilégio, véu, Senhor, te ouvir, Deus. Eu quero estar. Oh, glorioso. Oh, Deus, El Shaddai. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Meu coração, quero pronto estar. Oh, glória. Cante, renova a unção para profetizar e pregar a libertação e o teu poder de cura, a unção. E o teu poder pra curar. Receba as cadeias, quebrar, com agir, fluir. Oh, uma só palavra. Oh, glória, glória, glória. Glória ao Deus vivo. Minhas lutas eu vou. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Se o inimigo quiser me combater, não importa o que enfrentarei. Qual são imbatível serei. Qual são, Senhor? Qual são imbatível serei. As palmas louvam o Senhor. Oh, meu Senhor Jesus. Eu não me vejo sem a tua presença. Foi louvado aqui nesse altar nessa noite. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós.
Obrigado por cada culto, Senhor. O Senhor tem nos proporcionado, o Senhor tem nos convidado a nos envolver com o Teu Santo Espírito. Que nós possamos sair daqui, meu Pai, na certeza que nós somos privilegiados de ter a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, igreja. Um excelente retorno. Domingo estaremos aqui nessa mesma fé. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vai, Jefferson. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível